Conseguimos! Hello! Yay! We did it! Hello, hello! Tudo bom, amiga? Tudo bom? Muito Só um tempo já. minutinho. I'm trying to make this work. Só português aqui hoje. Tô tentando fazer isso aqui dar certo. Ai, meu Deus. Pode segurar na mão se não tiver um tripézinho ou alguma coisa, não tem problema. Eu tô com o tripé e eu tô tentando fazer ele segurar tranquilo, sabe? Mas não tá indo. Oh. Bem. Tá indo? Tá melhor? Tá ok. Tudo certo. Ok. Então, vou dar uma introduçãozinha aqui de quem é Sarinha, quem sou eu e um pouco da nossa história, para pessoas que não nos conhecem, fora, né, de Manaus ou da igreja presbiteriana, de onde a gente veio. E Sarinha e eu nos conhecemos quando a gente tinha uns 10, 11 anos de idade, a gente tem um ano de diferença, quase um ano de diferença. Sarinha nasceu dia 11 de dezembro de 95, eu nasci 12 de dezembro de 94. Então, a gente é 364 dias de diferença, eu mais velha do que ela. Então, a gente normalmente celebra, quando tá perto uma da outra, celebra o nosso aniversário juntas, é muito legal. Sim, eu sempre me lembro da gente, na nossa adolescência, né? Fazendo os nossos aniversários juntas. Sim, sim, várias vezes. Inclusive meu primo, né? Que tinha mais um, aí juntava logo os três. Era ótimo. Íamos todos juntos. E aí, quando a gente tinha uns 10, 11 anos de idade, nem foi pela igreja ainda, mas a gente fazia um clube de teatro em inglês no IBEU, que a Sarinha fazia IBEU lá. Eu não fazia IBEU, não fazia inglês no IBEU, mas eu tinha amigos que faziam. E aí eles me convidaram para esse clube de teatro que tinha todo sábado, de manhã. Fazia acordar 7 da manhã para ir pro curso de teatro em inglês no IBEU. E aí a gente se conheceu lá, foi muito legal, muito divertido. Dançamos High School Musical desde então, já tivemos essa conexão, dança, teatro, High School Musical, inglês. Aí tá, passou uns anos, né? Porque eu nem era da igreja ainda, eu era católica na época. E aí comecei a ir no grupo familiar e tudo, e fui para a igreja para fazer a minha inscrição no Retiruca pela primeira vez, com 13 anos de idade. E lá estava Sara. E eu, tipo, você é uma pessoa que eu conheço aqui nessa igreja inteira, não conheço ninguém, estou assustada. Então, por favor, vamos ficar juntas no mesmo quarto, no mesmo ônibus, tudo junto. Ela me ajudou a fazer minha inscrição, botou o nome junto. Não se via uns 2 anos. E na hora só se resolveu lá que a gente ia junta no retiro. E aí foi nesse retiro também que, assim, a Sarinha vai contar da parte dela também, mas eu acredito que foi quando eu senti o poder e a presença do Espírito Santo pela primeira vez, e a gente estava junta nesse momento, uma do lado da outra, numa vigília. E Sarinha, você quer comentar essa parte? Porque também foi especial para você, né? Sim, eu lembro que foi muito legal porque a gente tava numa parte de louvor, né? E foi um momento assim que todo mundo se derramou um pouquinho mais. E aí a Loura tava olhando e ela, por que só eu não tô chorando? Eu lembro muito Esse foi a disso. primeira noite. Por que eu não tô chorando? Tá todo mundo chorando. Que negócio é esse? Eu não entendia nada, eu era católica, eu não fazia ideia. E aí, lá pro final, pros últimos dias, foi quando eu entendi o negócio. Eu senti mesmo. Enfim, e aí depois disso começou essa procura do inglês, né? Eu comecei a sempre tentar crescer no inglês. Eu fiz inglês com a Penélope da Vida NIB, no curso de inglês da NIB que eles têm. E depois disso, foram só 2 anos, até meus 14, 15 anos. 15, porque eu lembro que eu fui para Disney e eu ainda estava fazendo isso. E aí aprendi um pouco inglês lá, a maior parte do meu inglês, mas tive que me dedicar muito fora, né, sozinha e tal. E a Sarinha tava fazendo IBEU ainda, né? Você Sim, sempre fez no IBEU. Eu fiz IBEU por 9 anos, eu acho. 8 Seu anos. pai trabalhava lá, né? Não, o papai estudou lá. Ah, estudou. E aí ele se formou lá e por isso, né, sempre teve aquela questão, não, a Sara também vai pro IBEU. E eu passei muito tempo da minha vida no IBEU. E quando eu me formei, pra mim foi tipo,
finalmente, tô Foi mais do que uma faculdade, né? Mais Foi mais que uma faculdade. Eu sinto que eu me formei no inglês definitivamente depois que eu estudei para o SAT, né? Já vindo para cá, já querendo vir para cá, mas a gente vai chegar lá. Porque até lá eu sinto que eu sabia, assim, o inglês de comunicação. Falando, entender, eu sabia ler, porque, né, sabia os sons e tal. Mas, assim, gramática, forma, onde coloca cada palavra. Eu não sabia usar o pronome it, que é o pronome para coisa, né, do inglês. E eu nunca colocava onde precisava. E faltava o it. Até que começamos a ir no barco, né? A Sarinha foi antes de mim, ela já estava fluente antes de mim. E traduzindo nas missões, tanto da igreja presbiteriana quanto da NIB ou de outros lugares variados, Amazônia Reach, todos esses, qualquer empresa de missões em Manaus que a gente se envolveu, a gente estava lá. E aí eu lembro que eu tinha 19 anos, eu fui até bem tarde. A Sarinha já estava fazendo desde... Com que idade você começou, amiga? Com 14. Olha isso, gente. Muito bom. 14 aninhos. Top. Estava lá. Qual que foi a sua primeira viagem missionária traduzindo? Foi com uma equipe do Texas. É. 12 anos. Ó, tô representando tudo aqui. Brasil Foi. ali atrás, os cowboy hats. Tudo representado aqui. Eu me lembro, assim, que foi a primeira vez que eu tive contato com americanos, né? Parecia, assim, que deu um nervoso e tudo que eu sabia de inglês tinha desaparecido da minha mente, assim, naquele primeiro momento, né? Sim. Aí depois eu fui me acostumando a usar tudo que eu já tinha aprendido, mas eu fiquei muito nervosa. É porque é uma experiência muito diferente você falar inglês só por falar, tipo, para se comunicar o que você está pensando, e de traduzir. É uma prática completamente diferente que às vezes as pessoas não percebem até que elas façam, né? Até que você tenha a experiência. Eu acho que eu estava conversando com alguém recentemente sobre isso. Que é como... Você sabe chutar uma bola, mas você não sabe jogar futebol, entendeu? Se você não praticar. Então, é um esporte dentro da linguagem completamente diferente, eu acho. Eu ia comentar que, antes de eu ir para as viagens missionárias do barco, eu já estava fazendo algum tipo de tradução dentro da igreja. Quando na verdade, meu primeiro English Camp foi com 15, 16 anos. E lá, eu não fiz tradução, mas eu estava bem envolvida já com vários americanos. E estava sempre traduzindo dentro da igreja quando tinha oportunidade, né? O culto mesmo, com aquele microfonezinho, rádio, aí os pastores falando super rápido e palavras super, tipo, ribeirinhas que não dá para traduzir, o tucumã e a, sei lá, punha, tudo isso, aí o Amazon Fruit. E até que cheguei no ponto de realmente tomei coragem e fui para uma viagem missionária. E Sarinha estava lá. É assim, eu chego dos lugares, a Sara tá lá, gente. Vai ter mais umas 2 ou 3 situações assim. Aí eu fui para uma viagem do Texas também. O pessoal de Austin, né? O Harold, a Pam, foi aquela viagem com a... Como é que é o nome da agência missionária? Que é com a NIB. Eu acho que era a AVM, né? A VM, isso. Amazon Vision Ministry. E aí a gente foi com eles e foi incrível. Foi uma longa, né? Foi uns 9 dias, eu lembro. A gente foi bem para aquela área do Rio Purus, então demorou 3 dias de barco só para chegar lá, subindo o rio. Então a gente pegou muito picada de mosquito. Meu Deus do céu, quanto carapanã naquela viagem. A gente dormiu no refeitório do barco. Sim, eu ia falar. A gente pegava o colchonetezinho que tinha, não é colchonete, o assento do refeitório do barco e botava no chão para ser nossa cama durante aqueles 9 dias, porque não tinha espaço para as tradutoras, mas, né, tava tudo ocupado o barco. Nossa, foi muita aventura. Engraçado, me sinto tão velha hoje em dia, like, nunca que eu ia num negócio desse mais hoje em dia, gente, estou muito quebrada. E aí voltamos de lá super empolgadas, eu pelo menos, assim, voltei com... A minha cabeça abriu, um negócio muito diferente. E comecei aí o quanto podia, né? Não consegui tanto, porque também acho que
Foi antes de eu viajar para São Paulo, depois? Foi depois. Depois que eu voltei de São Paulo, foi um ano logo depois, foi 2014. Que aí foi esse ano decisivo para mim. Eu fui em viagem missionária muito em 2014, não só traduzindo, mas também normal da igreja mesmo. E comecei a escola de enfermagem da UFAM. Eu entrei para a UFAM para enfermagem, porque eu queria fazer o extramacro no fim do ano, em 2014. Tava com 20 aninhos. Não, ia fazer 20 no final daquele ano. Eu não sei porque eu dou todos esses detalhes, não é importante, mas uma amiga É porque te ajuda a organizar na tua mente o que que vem antes e o que que vem depois. Uma É a linha do tempo na aqui. tua mente, né? Eu vou pedir para a Sara contar a parte dela também, que envolve psicologia aí um pouquinho também. E aí eu entrei na UFAM por um semestre, foi super legal, ia nas viagens missionárias, ajudava os médicos, aí achava, nossa, super vou entrar em medicina, quero medicina, estudei anos para isso, fui para São Paulo, fiz poliedro, quero medicina. Chegou no final do primeiro semestre, eu tava meio, não sei se é isso que eu quero, entendeu? Mais ou menos. Teve a Copa do Mundo de 2014, teve o 7-1 da Alemanha, tudo isso me desestabilizou, entendeu? Cadê? Aí eu entrei num momento de muita, assim, meditação, jejum, oração por uns 4 meses, porque aí Deus, o que eu faço? Porque agora tudo que eu consigo pensar é que eu gosto de falar inglês, eu amo traduzir, eu quero fazer missões, eu não quero mais ser médica, mas eu ainda estou na faculdade que pode levar a medicina, né? Ou enfermagem, ou ficar na enfermagem e tal. Eu não queria mais área da saúde, basicamente. Não tinha nada a ver comigo. E aí chegou até um ponto que não só Deus falando comigo, mas assim, lendo a Bíblia, falando com conselheiros, com pessoas e tal. Chegou no momento que é tipo, o que tem a ver comigo na área da saúde? Não muito. O que tem a ver comigo, de verdade? Comunicações, jornalismo na época, né? Foi o que veio, assim, que iluminou a minha mente. A Priscila Mesquita, na época, eu tive muito contato com ela. A Raquel Albuquerque, que todas elas, né, são envolvidas com o jornalismo. E aí entrei na comunicação da igreja, comecei tudo isso. E comecei a ver, desisti da faculdade, até fiz o segundo período um pouco, uns 3 meses, tirei um monte de nota baixa, porque não estava mais querendo. E aí tentei desistir do curso, não dá para dizer, foi uma loucura aí, uma bagunça. Enfim, saí da UFAM, quase matei meus pais e pessoas que estavam em volta, mas eles foram muito compreensivos. Apoiadores, compreensivos, eu só conseguia pensar supportive. E aí eles apoiaram muito, né? Eu expliquei tudo direitinho. Qual era o meu plano, que agora eu queria ir para os Estados Unidos, fazer uma faculdade em jornalismo nos Estados Unidos para ser repórter de missões. Sabia nem que isso existia, se isso existia. Doida, né? Completamente louca, varrida. Mas Deus colocou no meu coração, então eu vou tentar seguir isso aí. E eles apoiaram, então eu tomei isso como um sinal que, tipo, posso continuar. Se eles não tivessem apoiado, teria sido bem difícil. E aí passou-se o ano, chega 2015, eu já estou estudando para o SAT, porque é o vestibular que tem que fazer, né, para entrar na faculdade aqui. Não tinha dinheiro quase nenhum para vir para cá, não sei por que eu achava que ia cair do céu, né? Bolsa escolar e tudo, depois a gente vai chegar nessa parte que é bem complicada. Mas encontro com Sarinha de novo, fui mais uma viagem missionária com a igreja mesmo, com a EP Manaus, que foi o Retiro de Ribeirinhos 2015. E nesse Retiro de Ribeirinhos, eu tava indo para lá com o coração na mão. Eu não sabia o que eu tava fazendo lá, porque me ligaram, acho que a Cláudia me ligou 2 ou 3 dias antes dessa viagem, e ela falou, a gente precisa de tradutor agora, não tem, por favor, vem. E eu não queria, nossa, mas eu não queria de jeito nenhum, uma preguiça de ir para missão. E aí, não sei, o Espírito Santo simplesmente disse, tu vai? Mas tu vai sim. E aí eu fui, assim, arrastando a mala, tipo, com raiva até, entendeu? E aí eu cheguei lá, aí eu vejo a Sara. Eu lembro, eu acho que a gente se viu no bar, que nós duas gritando, tipo, graças a Deus tem alguém aqui que eu conheço. Sim. E aí eu vou deixar tu contar um pouco, volta um pouco no tempo, conta a tua história até chegar aqui nesse ponto.
Sim. Nossa, eu fiz o ensino médio todo querendo estudar direito, era o meu sonho, estudar direito, ser advogada, enfim. Até hoje eu gosto muito dessa área, mas eu não consigo me ver atuando no direito hoje. E eu terminei o ensino médio, eu não fui aprovada para estudar direito, e aí eu lembro que eu fiquei muito triste, muito arrasada, e fiquei assim: o que vai ser da minha vida agora? É muito legal a gente olhar para trás, porque tem várias coisas que acontecem e a gente coloca toda a nossa esperança ou toda a nossa expectativa naquela uma única porta. E quando essa uma única porta não se abre, a gente fica assim, o nosso chão cai, né? Tudo treme, a gente fica desestabilizado e não sabe para onde ir. Então, assim que eu tava em 2013, quando eu não passei para direito. E hoje eu olho para trás e eu falo, graças a Deus que eu não passei, porque abriu várias outras portas que eu nem via naquele exato momento. Eu penso a mesma coisa. Se eu tivesse passado para medicina, eu estava estudando muito, eu achava que eu ia passar porque, eu passei no militar quando eu tinha 10 anos de idade, entendeu? Eu sou ótima de fazer prova, eu já passei muitas coisas, não sei o quê. Me ferrei, né? Mas fiz todos os vestibulares possíveis, fiz o melhor cursinho, aulas extras, Kumon, todas essas coisas. Não passei em nada nos primeiros anos, né? No primeiro ano do vestibular. E aí, meu chão caiu também. Mas graças a Deus, porque se eu tivesse entrado em medicina, eu provavelmente não teria saído, porque tem toda aquela pressão, tal. Passei, agora tem que ficar, né? Exatamente. Quando eu não passei em direito, eu fiquei um ano sem, assim, aquele primeiro ano depois do ensino médio, sem saber realmente o que eu vou fazer. E aí, nessa época, o pastor de jardim da igreja falou que tinha possibilidade de trabalhar em acampamentos americanos, que eles contratavam, recrutavam conselheiros, é como eles chamam, os líderes dos acampamentos, porque lá não é que nem a igreja, não é que nem a IPM, que faz o seu retiro, a gente vai lá para o Monte Sião, e é a própria igreja que organiza tudo e tá tudo certo. Tem muitos acampamentos cristãos que o próprio acampamento existe, ainda ele não é filiado a uma igreja. Ele existe, ele tem conexões com igrejas. Então as igrejas vão e alugam aquele acampamento por um determinado tempo e o acampamento já fornece os próprios líderes e tudo. É uma estrutura diferente da nossa. Um pouco parecido com o PV, talvez, o Palavra. Sim, um pouco parecido com o PV, o Palavra da Vida é o que mais se aproximaria. Alguma coisa assim, da Jocum também se aproximaria um pouco com esse estilo. Aí ok, então, a Juliana, que é muito, muito, muito minha amiga, estava indo para esse acampamento e ela me falou: Sarinha, eu tô indo. Quando ela falou: Sarinha, eu estou indo, foi quando eu vi, ok, eu acho que dá pra gente ir junto, né? E aí Deus abriu as portas, porque assim, você aplica, você faz uma aplicação e aí para vários acampamentos, o acampamento que se interessar por você te chama. Mas deu tudo certo para o mesmo acampamento da Juliana também me chamar, então nós fomos juntas. E aí, trabalhando lá naquele acampamento, algumas coisas mudaram na minha mente, né? Eu queria estudar direito e no acampamento eu vi que talvez Deus tinha algo diferente para mim. E eu tive uma convicção muito grande de que Deus estava me chamando para algo ministerial. E aí eu falei, ok, então não é com direito que eu vou trabalhar, vai ser algo ministerial. Voltei do acampamento querendo ficar. Eu queria ficar nos Estados Unidos, eu queria ficar trabalhando no acampamento, era isso, entendeu? Eu queria ser diretora do acampamento e ficar pra lá e fazer acampamentos todos os anos com as igrejas, fazer currículo de acampamento, que é super legal preparar estudos bíblicos e tudo. Eu falei, quero fazer isso, vai ser isso que eu vou fazer na minha vida. Mas voltei. Aí, quando eu voltei, eu fiquei meio assim, perdida. Eu falei, o que eu vou estudar? Aí foi quando eu pensei em estudar psicologia, porque eu falei, ok, vai ser algo que vai ser muito útil. Para a vida de ministério, também ter a formação em psicologia, e isso vão ser duas formações muito importantes caminhando juntas. E aí eu comecei a estudar psicologia. No meu primeiro mês de psicologia, eu também recebi o convite da Cláudia. A Cláudia me ligou na sexta-feira. A viagem saía sexta-noite. Ela me ligou sexta-feira à tarde. Meu e Deus, falou, Sara, eu não sabia tu disso. podes vir, por favor? Aí eu... É hoje à noite. Hoje à noite. Aí eu... Foi muito de Deus, muito de Deus. Foi muito assim de última hora. Eu acho que Deus fez todos
tradutores cancelarem pra gente poder ir, né? Foi. Aí eu Foi. vim em casa, eu saí da faculdade, vim em casa, arrumei minhas malas e fui pra igreja. E aí, chegando na igreja, eu te vi, né? Na verdade, não, eu te encontrei no barco, né? Eu cheguei na Foi, igreja, a gente. estava Eu não sei por que o... que a gente não tava no mesmo ônibus ou alguma coisa assim, indo pro Não, a gente bar. estava no Eu... mesmo ônibus. Sim, eu lembro. Eu lembro, nós estávamos. A gente se viu na igreja, eu lembrei Ah, tá. agora. Ah, tá. Então. Porque a gente passou no sambódromo. Eu lembro de ti quando a gente passou no sambódromo. E era carnaval! Muito crente essa Foi menina, não pode ouvir um exatamente. samba. Ai, que horror. Era Aí carnaval, eu cheguei gente. na Não, eu igreja, queria estar conheci. lá no Era... impacto de carnaval, pregando, entendeu? Era isso que eu queria. Ah, aí eu conheci o pastor Jeremy, o Ken e o Kevin, né? E foi Uhum. muito legal. E aí fomos pro Retiro de Ribeirinhos. Porque Certo. a igreja do pastor Jeremy, que é Stonewater, ajuda muito a IPM em toda a estrutura que a IPM tem pro Retiro de Ribeirinhos. Então eles vieram Certo. acompanhar um pouco o trabalho. Certo. Então, o Retiro de Ribeirinhos é feito nessa ilha, né? No meio do Rio Negro. Graças a Deus, no Rio Negro, menos mosquito, foi ótimo. É... E aí a gente chegou lá e, assim, toda a estrutura, o refeitório, as cabines, né? O dormitório. Eu lembro que eles estavam falando na época sobre construir, tipo, fazendinha, assim, né? Fazer um negócio para porcos, um negócio para galinha, um galinheiro, não sei o que, não sei o que lá, uma hortinha para plantar e para trazer os ribeirinhos adolescentes durante o ano para fazer esses trabalhos. Então, a Stonewater, que é a igreja daqui do Texas, que é liderada pelo pastor Jeremy, e esses dois outros homens que vieram, eles não são líderes na igreja, mas eles eram envolvidos na época, né? Parte da igreja, muito, muito forte. É muito engraçado porque basicamente, só eu e a Sara falávamos inglês nesse acampamento inteiro. Então, esses três homens gigantes, e um deles é ex-jogador de futebol americano, profissional mesmo, ele era do American Eagles, né? American Eagles? Sim. Philadelphia Eagles. American Eagles é a marca. Ops! E eu Philadelphia Eagles. Ele era American isso quarterback. aí. Sumiu aqui. É tudo na América, né? Ele era desse time de futebol americano. Ele era quarterback. Então ele ensinou os meninos na vila lá a jogar futebol americano. É engraçado porque eu e a Sara não tínhamos ideia de que ele era tipo big deal, né? Tipo, top. Que ele foi famoso. Nem famoso, né? Aí ele, eu conheci a Gisele Bündchen porque ela é mulher do Tom Brady, que é o maior jogador de futebol americano da história e tal. Aí na hora que ele falou, eu conheci a Gisele, a mulher dele é meio magra, né? Ela, alguma coisa assim, gente. Ele é famoso! O negócio assim foi tipo super. Enfim, aí o pastor Jeremy, muito legal, super um amor, assim, meio que trataram a gente, ele e o Kim é bombeiro aqui. E ele é o chefe do centro de bombeiros da cidade dele. Então, esses são, assim, escalões altos aqui. É bem visto, é autoridade. Ups! Ia E eles caindo. trataram a Eu desisti do gente... tripé. Beleza. Eles trataram a gente, assim, como filhas durante esse acampamento. Primeiro que eles basicamente só podiam falar com a gente no acampamento inteiro, além da Cláudia e acho que a Hannah estava lá, né? E Sim. tinha mais 2 ou 3 pessoas que falavam inglês, mas para todo o resto eles falavam pela gente, né? Com todas as outras pessoas, para o pastor João Wilson, para o pastor, não lembro quais outros pastores que estavam lá, mas a gente traduzia tudo. Então a gente passava o dia inteiro conversando com eles ou traduzindo para eles. E aí a gente está de noite, tal, conversando, jantando depois da vigília, alguma coisa assim. E eles começam a perguntar: e aí, meninas, qual que é a vida de vocês? Quais são os planos para o futuro? O que vocês fazem nesse momento? Faz faculdade? O que você trabalha e tal? E aí a Sarinha explicou a parte dela, que ela fazia psicologia, mas que ela queria mesmo trabalhar com o ministério e que Deus tinha esse chamado para ela por os Estados Unidos, certo, amiga? E aí, vou falar da minha parte, aí pode dar mais detalhes. Eu falei, olha, acabei de desistir de medicina, né, entre aspas, porque não estava em medicina mesmo, mas
porque eu quero fazer jornalismo nos Estados Unidos. Deus tem colocado isso na minha mente, no meu coração. Eu sei que é loucura, mas eu estou buscando isso. No momento, estou estudando para passar numa faculdade americana, preferencialmente no Texas, porque amo Texas. Brasil e Texas combinam muito bem, é incrível. E aí, eles simplesmente, tá bom. Então, o que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai ajudar vocês? Como é que a gente vai... A gente está aqui para fazer esse sonho virar realidade, não necessariamente dando dinheiro, isso não significa que eles pagaram por tudo e a gente foi bancada e tudo, não. Acho que a única coisa que eles contribuíram foi o visto, né? Eles deram uma... No final da viagem, você recebe um pagamento pelo seu trabalho de tradutor e eles deram uma gorjeta a mais para pagar pelo nosso visto. Eles perguntaram qual que era o valor e deram logo em dólar o valor do visto de estudante. Então, tipo assim, a gente nem tinha nada ainda, mas a gente está aqui. Quando você quiser pegar seu visto, já tá guardado o dinheiro. E aí, para mim, no caso, demorou 1 ano e meio ainda. Não, para a Sarinha também, a gente pegou o visto de estudante quase na mesma época. Então, assim, foi muito, muito de Deus, um negócio assim, absurdo, porque durante o retiro, inclusive, esse retiro foi muito espiritual. Nossa, a gente passava horas orando na torre, os cultos foram maravilhosos, as vigílias foram maravilhosas. Foi muito, assim, poderoso mesmo. Deus estava falando e Espírito derramando e Shekinah e todas essas coisas. Ai, peraí, que a Sarinha pausou aqui. Vamos esperar um pouco. Ah, pronto, voltou. E, enfim, amiga, você quer falar um pouco da sua parte? Como é que foi para você a experiência do retiro? Ui. Quase lá, não estamos ouvindo sua voz ainda. Oi, voltou. Voltou, beleza. Tá indo e voltando a sua voz. E tá rodando, Oi? carregando. Pronto, voltou, eu acho. Acho que Oi? agora voltou de vez. Oi? Oi, tô te ouvindo. Pode falar. Agora. Eu perdi o áudio totalmente por 1 minuto, eu acho. Ah, tá. Amiga? Ficou um pouco atrasado agora a tua voz e o vídeo, mas acho que agora já normalizou. Ok. Eu perdi totalmente o áudio por 1 minuto. É. Então, diga-me onde você Tranquilo. parou. Eu acho que eu tava falando que esse retiro foi muito espiritual. Aí eu baguncei que na Shekinah de Deus derramou e foi muita, a gente passou muitas horas na torre orando. Mas foi mesmo. E foi muito maravilhoso mesmo. Assim, foi muita resposta de oração, porque pelo menos eu estava completamente perdida nessas ideias todas. Eu estava fazendo assim o próximo passo, o que tinha na minha frente para fazer. Mas eu não tinha nem ideia de como que isso ia funcionar. Eu constantemente me questionava se eu estava tomando a decisão certa e, enfim, isso foi muito confirmação para mim naquela época que eles quiseram mesmo assim adotar a gente praticamente. Mas eu também falei, você quer dar um pouco da sua visão de como foi o retiro e conhecer? O retiro foi bom para mim no seguinte, porque quando eu trabalhei no acampamento nos Estados Unidos, até hoje eu tento discernir como é que Deus fala algumas coisas pra gente sem falar de forma audível, né? Audível. Tem certas coisas que eu acho que o Espírito Santo vai comunicando pra gente, que Deus vai comunicando pra gente, mas a gente não ouve, tipo, Deus falando, Sara, esse é o caminho. Mas que a gente Isso. tem um discernimento de Deus está me direcionando pra isso aqui. Uhum. E quando eu tava no acampamento, eu tive o discernimento, eu tive. De alguma maneira, Deus havia comunicado que eu ia permanecer um tempo nos Estados Unidos. E eu voltei do acampamento com aquilo muito claro na minha mente. Mas eu voltei, eu cheguei em Manaus e eu fiquei, por que Deus falou uma coisa e tá fazendo outra? Entendeu? Tipo, esse era um questionamento que eu tinha. Ou
ou eu entendi Deus errado, né? Ou eu entendi errado, ou eu acho que Deus falou uma coisa, mas na verdade não foi, entendeu? Quando a gente foi para o acampamento, que o pastor Jeremy, o Kevin e o Ken chamaram nós duas para sentarmos com ele, conversarmos com ele, o pastor Jeremy se dispôs a te ajudar na questão da faculdade, né? De direcionar, de ajudar a achar uma faculdade. E para mim, eu não tinha nenhuma pretensão de estudar, de fazer minha faculdade nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que nunca iria acontecer. Financeiramente, nunca meus pais iriam pagar uma faculdade nos Estados Unidos. E aí ele falou bem assim, Sara, nós gostaríamos de te trazer para trabalhar na igreja um tempo. Trabalhar não, na verdade nós queremos te ensinar a como atuar na igreja de uma forma mais presente, né? Então você quer vir passar 6 meses com a gente, você vai trabalhar em todas as áreas da igreja. Trabalhar porque não foi remunerado, né? Então, falo trabalhar, mas foi trabalhar. Tem uma experiência. Eu lembro que a gente usava muito essa frase. Ela quer ter ela está tendo uma experiência no ministério, dentro do ministério. Foi exatamente porque isso. Até aí, gente, a gente estava com visto de turismo. Então, a gente não pode trabalhar. A Sara tinha visto de trabalho, né? Mas foi só para o acampamento. Ela não podia aplicar para qualquer coisa. Então, eu não recebi nenhum tipo de remuneração por isso. Mas eles me ajudaram muito, porque eles te pagaram minha passagem para eu ir, pagaram o meu visto para eu poder ir. E a própria igreja começou com 2 famílias, né? Uma família me hospedou por 6 meses e outra família me hospedou por mais 6 meses. Então, assim, eu não recebi nenhum salário, mas eu fui cuidada em tudo que eu precisava. Então, quando ele me fez essa proposta, aí, para mim, foi uma convicção, assim, de o que Deus falou que ele ia fazer, ele vai fazer, né? Eu não entendi errado. E nem Deus me falou uma coisa e fez outra. Não foi isso. É só que existe um tempo diferente para cada coisa, né? Existe um tempo que o jeito que ele faz é muito diferente do jeito que a gente faria, né? Que faz sentido pra gente. Sim. Então, foi isso pra mim. Foi aquela conversa, o Retiro de Ribeirinhos devolveu pra mim aquela confiança de o que Deus diz que vai fazer, ele faz. E eu não preciso ser no meu tempo ou do meu jeito. Então, isso pra mim foi foi um dos maiores aprendizados que eu tive no Retiro de Ribeirinho. E aí nós voltamos do Retiro de Ribeirinhos e eu fiz a faculdade de psicologia por mais aquele ano. Eu terminei aquele ano todinho. A gente terminou 2015 lá, né? Em Manaus. Nós fizemos 2015 em Manaus. E aí eu apliquei para o visto de turismo e fui em 2016 pro Texas. Em janeiro, isso. Para uma cidadezinha chamada Granbury, que eu amo. E aí morei lá por 6 meses, trabalhei na igreja, aprendi muita coisa, muita visão de ministério. Foi bem instrutivo para mim. E aí depois eu falei assim, olha, eu queria ficar aqui 1 ano, na verdade, ao invés de 6 meses. Aí eles falaram, então tá, vamos ficar 1 ano. Aí nós estendemos... Peraí. Pode pausar aí pra eu chegar lá também, porque aí a gente conta junto. Porque eu tava lá. Você conta até 2015. Né? Isso. Então, eu voltei do Retiro de Ribeirinhos e eu tava nessa missão de estudar para passar na faculdade e eles iriam me ajudar como pudesse. Foi muito louco para mim que passou 1 ano inteiro e mais 3 ou 4 meses, porque eu só fui em maio Foi 5 de maio de 2016. A Sara já estava lá desde janeiro. Desde, 20 e pouco de janeiro, eu lembro que tu foi com o Kim. Porque o Kim, esse bombeiro, ele é o que começou a vir para o Brasil, para o Amazonas, que se conectou com a EP Manaus desde, 20 anos atrás. Ele teve esse sonho, não estava nem conectado com uma igreja, ele nem era da Stonewater na época, e ele começou esse ministério com os ribeirinhos. E aí a Stonewater entrou depois, né? A igreja entrou depois. E aí ela foi com o Kim, e eu tava ainda assim, nessa loucura de não saber como é que eu vou fazer para entrar, é tanta papelada, é tanta, né? A gente não tem ideia.
E eu só tinha o visto de turismo. Aí fui em maio de 2016, a Sara já estava lá, já tinha 5 meses, 4 meses, morando com eles. E eu não sabia de nada. Eu fui e ficamos na casa da primeira família que a Sara já estava ficando, que eram os Cubs, que é o jogador de futebol americano, ex-jogador de futebol americano. E com as 3 meninas, e foi maravilhoso, uma mansão gigante, incrível, linda, meu Deus, foi assim, muito sonho americano. Mas assim, a humildade deles é um negócio fora do normal e pé no chão, assim, povo do interior, entendeu? Eles são. Granbury é uma cidadezinha do interior, um pouco maior do que as cidadezinhas mesmo. Mas eles vieram, esse casal, né? Vieram de uma cidadezinha bem, bem pequenininha do interior. Então, assim, um povo super humilde, super bacana, divertido, legal, acolhedor. E eu lembro que eu fui falar com a Whitney antes de eu ir, em maio, porque eu já estava assim, desesperada. Passei aquele 1 ano e meio depois da viagem, depois do Retiro de Ribeirinhos, pensando, eles não vão mais me querer lá. A gente nem mais se fala, quase, né? Não tem mais aquele contato. Foi uma viagem, falei com eles algumas vezes no telefone. Naquela época, acho que eles nem usavam o WhatsApp direito. Enfim, foi uma loucura, assim. E aí, até que eu tomei coragem, comecei a mandar e-mails para o Pastor Jeremy, para a Whitney, tudo, que se eles estariam de boa de me hospedar, de me trazer e tudo. E também, né, eles ofereceram para pagar a passagem, que foi uma coisa muito surpreendente naquela época. E aí eu pude vir, encontrei com a Sarinha lá, e aí a gente foi para acampamento junto de adolescente, e tudo isso, tudo no visto de turismo, né? Eu não trabalhei na igreja, eu fiquei hospedada com os Cubs por 1 mês ou 2. Também aumentei, né, o tempo que eu ia ficar, porque eu tinha dito que eu só ia ficar 1 mês, aí fiquei mais 1. Aí depois cheguei e fiquei com os Brazils, porque os Cubs saíram de férias e a Sara mudou de casa. Então eu tinha que mudar de casa também. E eu só precisava mudar de casa por tipo 5 dias, 4 dias, porque eu já ia voltar pro Brasil em julho de 2019. Tipo, dia 6 de julho, logo depois do 4 de julho. E aí eu fui, conheci os Brazils por causa da Courtney, que é a irmã mais nova. Engraçado que o nome deles é Brazil, porque soa como Brasil, só que se escreve totalmente diferente. E a Sarinha estava comigo lá também, a gente conheceu a Courtney, que é, né, super amiga nossa agora e tudo, estava no meu casamento, junto com a Sarinha. E, enfim, ela e a família dela são loucos, completamente loucos. Porque mal me conheceu de um acampamento de 3 dias, 4 dias. E aí eu perguntei, será que tem como eu ficar na tua casa, assim, só por uns 5 dias? Se vocês tiverem um quarto extra, se vocês tiverem um lugar para ficar. Aí ela, sim, com certeza, vem. Eu, pera, tu não vai falar com a tua mãe? Aí ela, não, meus pais vão deixar. Os pais dela não me conheciam. Aí eu chego lá e a mãe dela me dá torta e o pai dela começa a falar comigo de basquete, não sei o quê. E, tipo, super me acolheram na hora, virou família, entendeu? Bizarro, muito bizarro, assim, de Deus total. E aí, no 4 de julho, estávamos juntas, eu, Sarinha e Courtney. Sarinha estava morando numa outra casa agora. Courtney e eu estávamos morando só por aqueles diazinhos. E aí, Gente, eles... só side note, rapidinho. Esse 4 Ah, de julho foi tão legal porque a gente foi com a família da Courtney para uma casa no lago. Foi. A grama da casa terminava no lago, né? Tipo, era como se fosse uma praia mesmo, só que de grama. A gente deitou na grama e os fogos de artifício estavam em cima da gente. Foi muito legal. Foi muito. Foi um 4 Foi o de julho melhor super 4 de julho. Foi incrível. Desde então, eu acho que eu não tive um 4 de julho melhor do que aquele, olha. Foi muito top. Muita sorte do jeito que a gente passou. E aí, do nada, a Courtney simplesmente... Eles tinham que sair de férias, né? Aqui o verão é entre junho e agosto. Então, eles estavam no meio das férias de verão e a Courtney e os pais iam para a Califórnia fazer uma viagem de 2, 3 semanas na Califórnia. Porque o Coach Brasil tem família lá e tal. Aí, beleza, e eu já tô indo pro Brasil daqui a 2 dias, né? Ela ia me levar no aeroporto. Ela, não, quero que tu vá com a gente na viagem. Queria que tu fosse com a gente na viagem. Eu, tá doida, louca? Como é que eu vou pagar por uma viagem? Vou ter que ficar 3 semanas, mudar meu voo,
pagar tudo em dólar. Nossa, loucura total. Ela, peraí. Aí ela foi e falou com os pais dela. Aí os pais dela, bora trazer a Jéssica. Mal conhece, me conheceram há 4 dias. Aí, bora trazer a Jéssica, tá bom. Aí eu, vou ligar para meus pais. Pai, mãe, posso ir? Vou ficar um mês mais. Beleza. Fui para Califórnia, voltamos. 3 semanas depois, a tia Cindy, que é a mãe da Courtney, começa a oferecer. Porque até aí eu tava, tipo, não faço ideia do que vai acontecer depois. Quando eu chegar no Brasil, eu só tenho visto de turismo. Não passei na universidade que eu queria, porque enquanto eu tava lá, esses 3 meses, eu visitei um monte de universidade, tentei ver várias possibilidades de bolsa e não tinha. Era extremamente difícil, como aluna internacional, conseguir bolsa em faculdades públicas e privadas normais, né, seculares. Então, assim, super complicado. E o negócio da UFAM, como eu tirei notas ruins e continuou contando quando eu não estava mais indo e não podia trancar o curso, isso estragou a minha nota americana, que é o GPA. E aí eles olhavam para o meu boletim, ainda que eu tivesse notas incríveis do primeiro semestre da UFAM, depois era tudo horrível, porque eu não estava mais indo. E aí, enfim, fiquei assim, desesperada, achava que não ia mais dar certo, e vivi o sonho por 3 meses e agora, né? Acabou a vida. Até que a tia Cindy falou que, Jéssica, se você for para Weatherford, que é uma outra escola que eu não queria ir, é bem perto daqui. A Lauren vai para lá, que era a irmã mais velha, e vocês podem ir juntas. Você mora com a gente. A Courtney vai para College Station maior parte do ano, que ela vai para uma faculdade diferente. E você fica aqui no quarto dela. Pronto, resolvido. Assim, entendeu? Do nada. Pô, legal, né? Tá bom, Deus. Acho que é pra eu tentar isso aí. E aí também a Sarinha me chamou um dia para ir num jantar com uma família que era família amiga da A família que eu tava ela morando, estava. né? Isso, que isso foi muito importante também. Que sem esse dia eu não teria provavelmente ido para os Estados Unidos. Eu não teria sido possível de ir para os Estados Unidos. A não ser que Deus, né, desse outras soluções. Mas por quê? Para você entrar numa faculdade americana, você tem que ter um mínimo de dinheiro na sua conta. Você tem que provar que você tem fundos necessários para um ano, para morar, viver, estudar, fazer tudo por um ano. Não importa se você vai ter dinheiro cada mês. Eles querem, é $20 mil que você tem que ter na sua conta hoje para você poder entrar na faculdade como estudante internacional. E eu não tinha isso, era muito dinheiro, né? Não eram $20 mil, eram $20 mil. Então, assim, acho que era 15 mil na época. E aí a gente conheceu a Donna. Donna é o nome dela. E a família dela e tal, a gente foi para esse rancho, para essa fazenda, uma casa de fazenda, com a família que a Sarah estava ficando, né, sendo hospedada. E a gente tá lá no jantar e tal, e eles começam a perguntar, a mesma coisa do acampamento, assim. Eles começam a perguntar, e aí, o que você faz da vida? Não, eu e a Sarah, a gente já tinha tudo ensaiado, porque foram 3 meses de tipo, mas de onde vocês são do Brasil? Mas como que vocês chegaram aqui? Eu não sei o quê. Aí vai, era assim, era quase um showzinho sabe? Você falava super rápido, cada uma falava super rápido o que estava fazendo ali e da onde veio, como é que chegou aqui. E aí no final eu lembro que eu falei assim, muito, muito despreocupada, uma das coisas que eu preciso para conseguir vir e estudar numa faculdade americana, depois de contar toda a história, né, do que tinha acontecido, é que eu tenho sponsors. Sponsors são patrocinadores. Então, não significa que eles têm que te dar o dinheiro, mas eles mostram a conta bancária dele, um extrato bancário, dizendo, eu tenho esse dinheiro aqui, se ela precisar, eu coloco. E eles nunca precisaram, de verdade, fazer isso. E a Donna, no meio desse jantar, uma das crianças, um dos meninos que a Sarah morava, né, pulou do trampolim, eles estavam pulando do trampolim lá fora, as crianças, e a gente estava tendo jantar. O menino entra dentro da sala de jantar com o braço, segurando o braço para esse lado. Tipo, todo esse osso aqui dele quebrou e fez isso. Gente, foi um S, fez um S. Tava Foi. aqui, aí aqui, caía e Isso. depois pra cá. Era um S. Ai, foi a cena mais horrível que eu já vi na minha vida. Eu e a Sarah, a gente viu
imediatamente a gente segurou a mão, assim, começou a orar, baixou a cabeça, começou a orar. Ai, dá até vontade de chorar. Porque foi tão, assim, assustador. E ele entrou gritando com o braço quebrado e tudo. E aí a família levou ele para o hospital, só que eles vieram em 2 carros, né? E levaram Sim. o menino para o hospital. E tinha mais 2 crianças, e a Sara e eu, para voltar para casa, né? Eles não tinham como me levar. E aí eu que fui dirigir todo mundo para casa no escuro e tal. Foi super, nossa, foi muito louco esse dia. Foi horrível e muito bom ao mesmo tempo. Foi interessante. Aí a dona vem para mim, depois desse estresse todo, eu tô no carro, segurando sim o volante, tentando respirar. Tá, eu tenho que seguir o GPS e ir para casa da Sara e tal. Aí ela vem, Jéssica, eu quero ser sua patrocinadora. No meio dessa loucura toda. Eu, oi? Como assim? Eu nem sabia que ela tinha condições para isso, porque a dona é uma mulher solteira, mais velha, né? Tipo, 38, 40 anos. Nem sei quantos anos ela tem, porque ela tá parecendo muito bem, ela parece muito jovem. E ela não tem filhos, não tem, sabe, tem a propriedade, tem os cavalos e tal. Então, assim, eu não tinha ideia do poder aquisitivo dela. E aí ela vem, fala isso, aí ela me manda os papéis, me manda um e-mail, tá aqui meu e-mail, a gente trocou e-mail e a gente vai conversando e a gente vai resolver essa situação aí. Assim. Aí eu, tá bom, né? A Sara entra no carro, os outros meninos entram no carro, a gente vai pra casa e eu vou dormir. Amiga, conta um pouco da tua parte nessa história toda aí e aí depois eu continuo. Não, isso foi durante um ano que eu estava trabalhando na igreja, né? Então, tipo, Ah, tá. Achei que tu ia contar que tu estendeu a tua estadia. E como foi nesse dia que tu não, conseguiu é porque eu já estender? tinha dito isso, né? Sim, eu fui para passar 6 meses e depois eu tinha o desejo de permanecer um pouco mais. E aí o pastor Jeremias foi um combo de Jeremias. português com inglês agora. O pastor Jeremy falou, ok, vamos ver para você ficar mais 6 meses, a gente só vai precisar procurar uma outra família pra não ficar sobrecarregado para ninguém. Aí eu falei, por mim, de boas. E aí foi essa família, o sobrenome deles é Crows, né? Lá a gente sempre chama a família pelo sobrenome. Eles são os Crows. E é a Rachel, o William, e eles são pais do Logan, da Bethany e do Heath. E o Heath nasceu Qual mesmo foi dia o que que quebrou o braço? Foi o Logan o ou o Heath. Heath? Foi o Heath. É. E aí eu lembro que foi muito legal o dia que a Sara recebeu o papel da imigração dizendo que ela tinha sido autorizada a estender o visto. Era isso que eu queria que tu Sim. contasse. Ai, menina, tinha esquecido desse detalhe, né? Foi Gente, eu incrível. apliquei para permanecer mais. Você faz o formulário, preenche o formulário todinho, diz por que você quer mais 6 meses no país e você manda para a embaixada. Só que o que acontece? Tem uma outra parte, né? Para você fazer isso, o seu passaporte precisa estar válido. O meu passaporte só estava válido até julho. E eu ia retornar para o Brasil em junho. Então eu fui com meu passaporte normal, porque eu falei, meu passaporte é válido até julho, eu volto em junho, tá tudo certo. Para eu aplicar para essa extensão, eu tinha que renovar meu passaporte. Gente, foi a maior coisa, eu tive que renovar meu passaporte na embaixada brasileira que tem em Austin. Fiz isso, mandei meu passaporte, meu coração saiu do peito porque demorou para voltar. Quando eu recebi meu passaporte, aí eu preenchi o formulário pedindo para permanecer mais tempo lá no Texas, mas demora um pouquinho para receber a resposta. Nesse meio tempo, eu viajei para Filadélfia para trabalhar no acampamento de novo, trabalhar Meu Deus, eu voluntariadamente. esqueci disso, é verdade. E aí eu estava em Austin, eu me lembro muito desse dia, na verdade não, esse dia foi para Filadélfia, nesse dia eu estava em Boston. Eu tinha saído, o acampamento tinha acabado e nós tínhamos ido para Boston, passar uns dias lá. E aí eu tava em Boston, tipo, nervosa. Meu Deus, e se a polícia me para e pede meu passaporte, eu digo para eles que tá com a embaixada americana. Enfim, aí nesse dia eu tava em Boston e eu recebi a foto. A minha família mandou a foto falando: sua permissão chegou, você pode ficar nos Estados Unidos. Cara, foi tenso demais. Meu Deus do céu. Pera, qual foi essa época que tu foi pro acampamento na Filadélfia? Eu tava lá Foi ainda ou não? Depois?
Você tava na Califórnia. Ah, por isso que eu tava pensando, por que a Sarah não foi pra Califórnia com a gente? Que eu lembro que os Brazils Sim, queriam, mas tu ia viajar pra isso. Filadélfia. Agora faz sentido, é. Nossa, tem tanto detalhe. É eita atrás de eita essa história. Que a gente esquece até. Parece assim, eu digo, parece um programa de televisão às vezes, porque foi tão absurdo as coisas que aconteceram. A nossa vida é chata agora, comparado ao que era naquela época. Não que eu queira voltar pra loucura, né? Graças a Deus deu tudo certo. Continuando então, eu voltei para o Brasil em agosto, 1º de agosto de 2016. A Sara continuou lá, conseguiu renovar tudinho. E aí ela ficou até novembro, né? E ela tinha permissão para ficar até novembro. E aí ela vai contar a parte do como aconteceu a faculdade dela, o seminário. Eu voltei para o Brasil de mãos vazias. 2 dias depois que eu cheguei no Brasil, eu recebi a negação de que eu tinha passado. Eu não tinha passado na faculdade que eu queria na época, que não era o Weatherford, que eu acabei indo. Eu queria uma outra faculdade que, graças a Deus, nunca nem fui para aquela faculdade, porque não teria feito as amizades e as pessoas que eu conheci. E aí eu fiquei, assim, desesperançosa, fiquei mesmo numa fossa. Por uns 2 meses, eu assisti How I Met Your Mother inteiro, do primeiro episódio até o último, em um mês. Durante 2 meses depois que eu cheguei no Brasil, foi assim, uma fossa, foi muito difícil, porque eu achava que eu não ia mais conseguir. Até que eu, né, me retirei da fossa e vamos batalhar para conseguir passar por isso aí. E aí eu resolvi ir para um community college, que tem essa diferença nos Estados Unidos. Você pode ir para um university ou 4-year college de 4 anos, ou você pode ir para um junior college de 2 anos, que é tipo o curso técnico no Brasil, só que é um pouco melhor aqui. Tem para todas as matérias, tem mais geralzão, não é só para profissões específicas. No meu caso, eu peguei um associado de arte gerais, estudos gerais. Então, eu consegui emprego com isso, porque pode ser qualquer coisa. Você pode ser um pintor, você pode ser um jornalista, você pode ser... Enfim. E aí eu comecei o meu processo de aplicação para essa faculdade, porque era muito mais barata, não tinha que provar tanta renda, né? E a dona já estava nessa de me ajudar, de colocar a renda dela. E eu tinha que mandar muito documento. E foi perfeito que a Sara estava lá ainda, porque enquanto eu voltei para o Brasil, a Sara ficou nos Estados Unidos. Eu ligava para ela, mandava o documento e ela podia ir lá em person, pessoalmente, ou ela podia ligar, né, direto para a faculdade, porque no Ministério, meu Deus do céu, o escritório de admissões internacionais era bem complicadinho dessa faculdade, assim, o pessoal lá era meio difícil, assim, difícil de se comunicar, de receber respostas, né, bem complicado. E eu tenho um trauma de formulário. Hoje eu tô melhor, mas na época era um negócio assim, eu vi o formulário na minha frente, eu queria chorar. E aí a Sara me ajudou muito. Eu lembro que teve uma ligação que a gente fez que foi assim, passo a passo, ela me disse o que fazer. E com a pessoa do ministério, né? Sim. Do escritório. Do E aí, escritório. isso. Do escritório. E aí, cara, foi assim, sensacional. Foi muito incrível o quanto a Sara me ajudou, pôde me ajudar enquanto ela estava lá. Mas assim, até o último minuto do segundo tempo, os extras do segundo tempo, os pênaltis, eu ainda não tinha visto de estudante, eu ainda não tinha passado na faculdade. Eu vou deixar a Sara contar a parte dela de como ela entrou, porque ela já tinha ela já tinha recebido a aceitação na faculdade que ela queria ir, eu ainda não tinha. E ainda assim a gente pegou o visto de estudante quase que no mesmo dia. No na mesmo mesma dia, semana. quase. É. Mas conta como é que chegou nessa A questão de... minha. Sim, até então eu só ia trabalhar lá por um ano, né? Na verdade, até então eu só ia trabalhar lá por 6 meses, depois por um ano, e eu ia retornar para o Brasil. E aí eu lembro que teve uma semana assim que eu fiquei muito convicta de tentar. Eu tava vendo o Southwestern, que é o seminário que eu fui, mas eu também tinha ouvido falar do Christ for the Nations. E eu achava o Christ for the Nations bem legal.
E aí eu falei, eu É o quero muito CFNI, visitar que é o que o a CFNI. Valadão, como é que é o nome dela? Isso. A Ana Ah, Paula Valadão, a Laura Sogueri está lá. uhum, E aí, eu tinha uma colega que estava lá, duas, na verdade, a Milena e a irmã dela, a Gabi. A uhum. Milena estava estudando lá. Aí eu entrei em contato com a Milena para ver se eu poderia visitar o CFNI, passar alguns dias lá, experimentar umas salas de aula, enfim, né? E aí ela e a Gabi me receberam, foram muito gentis, eu fiquei com elas no apartamento delas e tudo. E eu lembro muito que no primeiro dia que eu cheguei no CFNI, a gente foi para um culto, que na verdade tinha um pastor brasileiro lá naquele dia, que eles iam fazer um culto. E aí eu fui para esse culto e foi muito legal. E o culto foi eles pregaram num texto bíblico, que foi um texto bíblico que Deus falou comigo lá no acampamento, anos atrás, de que eles estavam me separando para algo ministerial. E aí foi o mesmo texto base que eles usaram naquele culto, naquele dia no CFNI. E aí conectou para mim algo que já tinha acontecido lá no passado e estava acontecendo agora naquele dia. E aí terminou o culto, ele teve um momento de oração e tudo, e foram muitas pessoas lá na frente se ajoelhar e orar. E eu tava no meu cantinho, eu tava muito aflita, e eu falei assim, poxa Deus, eu queria muito um direcionamento. Eu queria muito que o Senhor falasse comigo de uma maneira muito clara, e enfim, eu tava me sentindo muito perdida. E aí, naquele momento que o pastor tava orando, eu terminei minha oração, ele parou de orar, tinha um monte de gente lá pertinho dele. Aí ele foi olhando pro auditório, para as cadeiras do auditório. E, tipo, só tinha uns gatos pingados lá no auditório. E eu tava lá sentada, eu era um dos gatinhos pingados lá. Aí ele olhou para mim e ele falou assim: filha, vem cá. Aí eu, meu Deus do céu, eu vi de todo mundo. Aí eu, meu Deus, agora sou eu, vou lá na frente. Aí eu fui lá na frente. E aí ele recitou uma parte dos Salmos, que ele falou, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? E eu passei a semana inteira recitando esses versículos, porque eu estava muito abatida. Semana inteira, todo dia ela falava, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Ai, eu fico toda Deus, pois arrepiada. ainda o verei. Sim, é um salmo muito bonito. E quando ele terminou de fazer essa citação, ele falou: no final dessa semana, Deus vai te dar a resposta que você está pedindo. E a resposta que eu estava perguntando a pergunta que eu estava perguntando eu vou ficar fazendo faculdade aqui ou eu vou voltar para o Brasil? Eu vou ficar aqui ou eu vou para o Brasil? Aquela era a pergunta que estava na minha cabeça nos últimos 3 meses. E por eu não saber, eu estava muito aflita. Então, por isso que eu estava o tempo todo naquele salmo. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí, para mim, aquilo... ok, vou receber a resposta que eu estou esperando. O tempo todo no CFNI, eu só tinha a convicção de que eu não ia ficar lá. Tipo, eu estava lá, todo dia lá, e eu não vou ficar aqui, eu não vou estudar aqui. Então, terminou o meu tempo no CFNI, eu falei, é isso, eu vou voltar pro Brasil. É essa a resposta. Quem ia me buscar no seminário, no CFNI, era a Whitney, naquele dia. Que Só é que da ela ia me família buscar, do jogador de que futebol era minha americano. família. Isso, ela era a esposa dele. Só que havia uma tempestade no Texas, e quando vem tempestade no Texas, ninguém quer dirigir. Ninguém quer sair de casa. É muito perigoso. Aí ela falou assim, Sara, se eu for te buscar à tarde, a gente vai voltar numa tempestade. A minha mãe está vindo para Granbury, ela vai passar por Dallas, vai te buscar no seminário de manhã para vocês chegarem aqui em casa antes da tempestade. Aí eu falei, beleza. Aí a Sasha, era o nome da avó, a Olha Sasha a foi me Milena aí. buscar, né? Ela me buscou no CFNI de manhã. E aí a gente estava voltando para Granbury. Para voltar para Granbury, a gente passa por Fort Worth, foi a cidade que é a faculdade onde eu morei. Nós estávamos na highway, voltando para Granbury. Aí eu vi uma placa enorme, Southwestern Seminary, vire à direita. Aí eu falei pra Sasha, eu quero visitar esse seminário um dia. Foi o seminário onde o pastor Jeremy tinha estudado, onde a Priscila tinha estudado. E eu tava com aquilo na minha cabeça, né? É um bom seminário. Eu falei, eu quero vir aqui um dia. Aí ela falou, você quer parar agora? Aí eu, ok, vamos parar agora. Dobramos à direita, fomos pro seminário. Estacionamos, aí eu fiquei olhando, procurando. Aí eu olhei o mapa da escola. Caden 4 veio falar comigo.
E o Caden depois se tornou, tipo, meu amicíssimo marido de uma das minhas amigas mais próximas. E ele foi a primeira pessoa que falou comigo no seminário. Aí ele falou, posso te ajudar com alguma coisa? Aí eu falei, pode, eu quero informações sobre como entrar aqui no seminário. Aí ele falou, trabalho no escritório de admissão. Eu posso te dar todas as informações. Aí eu, beleza, Foi vamos lá. perfeito, cara. Fomos lá, sentamos, aí ele falou, você precisa disso, disso, disso e daquilo. Aí eu já tinha comigo algumas coisas, já dei para ele os documentos, já estava preparada. E eu precisava fazer uma prova que é o TOEFL. Todo mundo que vai para os Estados Unidos, vai para uma faculdade americana, precisa fazer o TOEFL, que é para mostrar a sua proficiência na língua inglesa. E o TOEFL é A caro. não ser que você seja conhecido pela faculdade e tenha já tido essa experiência, que foi o meu caso. Porque eu conversei em pessoa e por telefone, mandei e-mail para a faculdade que eu estava querendo ir, eles me liberaram de fazer o TOEFL, mas eu pedi também. Não foi um negócio que eles, você não precisa fazer o TOEFL. Porque eles já viram a minha proficiência, não precisava provar. Foi a mesma coisa comigo. O Keiran conversou comigo, aí ele falou, eu estou vendo que você fala inglês. Você claramente fala. Aí ele falou, então você vai fazer a seguinte coisa, você vai mandar um e-mail para o diretor internacional da faculdade, vai pedir uma entrevista com ele e vai pedir para ele te dar uma isenção de fazer o TOEFL. Aí eu, ok, beleza. Então, Amiga, até então me eu nem lembra, isso sabia que daí isso... aconteceu logo antes de eu chegar, né? Foi tipo uma semana ou duas antes de Não, eu foi chegar. depois. Foi depois de eu chegar? Não, foi antes de você chegar. Foi antes, Foi antes, verdade. porque quando tu foi pela segunda vez, eu que te levei. E a Verdade, gente você fez que a me levou para visita. falar com o diretor. Isso. Aí, então, se eu não tivesse conhecido o Caden, eu nem ia saber que isso era uma possibilidade. E aí, ele falou, então, marca essa reunião com o diretor para você ter a isenção. Aí eu, beleza. Fiz isso. Aí ele me permitiu aplicar para faculdade de graça. Ele me deu um código para eu não ter que pagar uma taxa de aplicação. Você tem que pagar uma taxa de aplicação para entrar na universidade. Então, assim, o Caden me ajudou muito. E aí eu marquei com o diretor internacional para ele ver que eu falava inglês e me isentar do exame. Nesse tempo, a Loura chegou nos Estados Unidos e foi comigo para a faculdade. E quando eu fui conversar com o diretor, eu fiz um tour na faculdade e fui conversar com o diretor internacional. Conversando com ele, eu contei toda a minha história e, assim, todo mesmo em detalhes. E falei para ele, quero muito estudar aqui, mas não tenho dinheiro. E aí ele foi sensacional comigo, muito gentil. Eu acho que deixou a dedo com quem que eu iria conversar. Ele falou, ok, me diga tudo que você me disse numa carta e eu vou levar essa carta para as pessoas que podem lhe conceder uma bolsa. Aí eu, beleza, Cara, fiz isso. Aí ele gente, me essa inventou de fazer o conversa, eu tô exame. lembrando agora. A Sara ia Sim. falando, e aí eu acho que você começou a chorar, né? E eu também. A gente tava Eu todo não mundo acredito, eu chorando. fiquei muito emocionada. Foi, porque ela contou essa história toda que a gente está contando para vocês de como foi, que ela foi pro acampamento, que Deus falou com ela, e ela estava no CFNI e tudo isso. E aí, tipo, foi muito emocionante. Muito, porque era claro o quanto Deus estava, assim, com a mão sobre esse caso e tomando conta de tudo. Nossa, fico toda arrepiada. Eu lembro da cena e a gente foi muito em universidade juntas. Eu fui com ela no seminário e ela foi comigo em várias universidades para pegar informações, porque uma palavra que você tem que aprender antes de vir para os Estados Unidos ou quando logo chega aqui, que é a coisa que você vai mais sentir, e eu não consigo muito traduzir essa palavra, é overwhelmed. Porque você se sente como se tivesse uma onda te engolindo o Sim. tempo todo. Porque tanta informação, tanta coisa nova, tanta coisa que você não sabe, que te deixa nesse desespero de sobrecarregado de informação e você não sabe nem como dar o próximo passo. Então, era muito isso quando a gente ia falar na universidade e ter que explicar a história inteira pro cara, né? Enfim, aí você escreveu a carta. Aí eu escrevi a carta, depois eu recebi uma resposta positiva de que eu estava recebendo 100% de bolsa escolar. Ou seja, eu não ia precisar. Só precisaria arcar com custos de vida. Meu apartamento, meu dormitório,
minhas refeições, meus livros. E aí, com isso, as pessoas, as famílias que tinham me conhecido durante aquele 1 ano de trabalho, nós fizemos um jantar. E nesse jantar, as pessoas doaram toda a quantia necessária para aquele 1 ano de estudo. Como a Laura disse, você precisa ter na sua conta bancária o necessário para 1 ano de estudo, para você mostrar para a embaixada, olha, eu tenho como me sustentar nesse primeiro ano. E aí a embaixada entende que nos futuros anos, com trabalho, você também vai conseguir ter o suficiente para os outros 3 anos. E aí, com isso, deu tudo certo. Eu pude aplicar, voltei para o Brasil, apliquei para o meu visto de estudante e fui estudar na faculdade do seminário. Fui estudar filosofia e teologia e sou extremamente grata pela minha formação. Quase concluindo, ainda fazendo, né? Concluindo em dezembro. Falta uma aula. Ai, que incrível! Uma aula e eu termino. A gente vai comemorar muito quando você voltar, amiga. Vai ser incrível. Ah, cara, foi muito louco essa época, porque isso aconteceu entre maio e novembro, né? Toda essa história que ela acabou de contar da parte universitária, né? Da parte acadêmica. E a gente estava passando por isso tudo ao mesmo tempo, juntas, né? Ela com o seminário, eu tentando me achar em uma universidade. E aí eu voltei para o Brasil e eu lembro de estar no INCOI 2016 e a Sara ligar, acho que você ligou, ou mandou mensagem, ligou e tava um grupinho assim, tipo, ela, eu recebi a bolsa, eles me deram a bolsa, e a gente, todo mundo gritando, se animando, nossa, foi incrível, e, ai, toda arrepiada, e, nossa, incrível, enfim, aí ela voltou para o Brasil em novembro e eu estava tentando passar na faculdade ainda não tinha recebido a minha aceitação no Weatherford, que normalmente não é difícil, mas a minha questão não foi nem tipo assim, porque minha nota era baixa, porque eles meio que aceitam qualquer nota, mas foi a questão dos documentos, comunicação e principalmente a questão da parte financeira, porque eu mandava, todo dia o dólar mudava de coisa, e a dona já tinha me dado, né, um formulário dizendo tanto que ela podia se garantir de me dar em caso precisasse. Tinha um outro sponsor da Flórida que também ia garantir uma parte, e eu tinha uma certa quantia na minha poupança, que foi uma poupança feita pelos meus avós durante a minha vida inteira, que estava guardadinha lá para a minha carreira, né? Era no começo a gente pensava, tipo, se eu for médica, vai ser para o meu consultório, coisas assim. E então isso era só para educação, carreira e tal, guardado para isso. Só que todo dia o dólar mudava, ou baixava, ou subia, e eu mostrava quanto que eu tinha na minha conta e não era o suficiente. Aí que entra a Larissa Torbey. Porque teve um dia que eu fiquei tão desesperada, já era dezembro, e eu não tinha a minha aceitação na universidade. Eu acho que já era dezembro, era tipo 30 de novembro. E aí eu falei, amiga, para Larissa Torbey, eu tô com medo de botar todo o meu dinheiro nisso e se não dá certo? E se eu não consigo, é uma loucura isso, para que eu tô fazendo isso? Eu não sei nem como é que eu vou me sustentar lá, porque você não pode trabalhar quando você é estudante, a não ser que seja dentro do campus, bem menos tempo. Aí eu achava que eu ia arranjar um trabalho, ia arranjar uma bolsa depois disso, sei lá, ia me virar. E aí eu lembro que esse foi o dia que a Larissa Torbey foi muito corajosa, enquanto eu estava sendo muito, né, medrosa. Porque eu já tava meio que desistindo, tipo, deixa pra lá, que burrice isso. E ela falou, Jéssica, coloca todo o teu dinheiro nisso. Só vai, só pula, joga tudo, vai mesmo. O quanto vai valer a pena, só vai. E aí eu digo que também ela é parte dessa história, porque se ela não tivesse me dito isso naquele dia, e foi o dia que eu enviei mais a quantia, né? Mostrei da minha poupança, tudo disse, tá aqui, tudo que eu tenho. E aí a pessoa falou, tá bom, você está aceita na faculdade. E aí eu recebi minha aceitação, quase morri. Ai, meu Deus! Aí Sara e eu vamos tirar o visto de estudante, ela vai para Brasília, né? Eu fui para São Paulo. Sim. A gente tira o visto quase no mesmo dia, né? Faz a festa e tal pelo telefone. A gente chega no aeroporto de Manaus, de volta, na mesma hora.
de voos diferentes, vindo de lugares diferentes. Esquecido disso! Aí eu saio na área de desembarque, eu lembro que eu tava falando com o Clauder. O Clauder tava lá por alguma razão. E ele tava com a câmera dele tirando foto. É verdade, eu tinha esquecido. Aí eu vejo a Sara lá do outro lado do aeroporto. Aí eu, oi? Aí a gente não falou nem nada, só saiu correndo assim, tipo, jogou mala no chão, bolsa se abraçou e girou, e, tipo, gritando, porque as duas tinham visto de estudante e íamos no mesmo dia para os Estados Unidos. E, tipo, que loucura que tinha acontecido isso. Nossa, eu tô gritando aqui no podcast, vai sair uma loucura, né? E aí, o Cláudio tirando foto com a câmera dele enquanto a gente se abraçava. Nossa, eu tenho que achar essas fotos. Lembrei Ai, foi disso. muito incrível, cara. Aí, beleza. Fizemos toda a despedida, fizemos festa de fim de ano, Natal, tal. E viemos para cá, dia 8 de janeiro de 2017. E começamos essa nossa aventura nos Estados Unidos. E daí eu vou tentar ser breve e contar um pouco de como funciona aqui. E a Sara vai dizer também a parte dela um pouco de como é estudar no seminário. Caso você esteja interessado em vir para os Estados Unidos, em estudar aqui, como a gente falou, é bem complicado, tem um monte de papelada, você se sente sobrecarregado, overwhelmed. E aí você passa, vai tirar o seu visto de estudante, você pode tirar o visto depois que te derem a carta de aceitação e o I-20, que é o formulário de estudante. E aí você tira o seu visto, compra a sua passagem e aí você pode vir. A gente fez tudo isso em um mês. Foi uma loucura. E aí, beleza, a gente veio, a Sara foi recebida aqui pela igreja, e eles deram, assim, fizeram a compra inteira pro apartamentinho dela, pro dormitório dela, que ela ia ter na faculdade, tudo já preparado, foi lindo. Eu dirigi pra lá, né? Não lembro nem que carro que a gente pegou para dirigir pra lá, que eu não tinha carro aqui. Montamos o apartamentinho dela todo e tal. E eu agora morava em Granbury e ela morava em Fort Worth. E eu não tinha carro. Então a gente não se via mais muito. Por uns 5 meses a gente quase não se viu, né? Só quando alguém podia me dirigir para lá, me levar, me deixar lá pelo final de semana e depois me buscar para trazer de novo. Porque não é tão longe. A dona fez muito isso. A dona foi demais. Ela fez muito isso. A dona entrou nas nossas vidas também, assim, de um jeito que foi além do normal. Muito mais do que ela prometeu, sabe? Porque ela só ia me dar o papel dizendo que ela daria o dinheiro caso eu precisasse. E ela nem precisava dar esse dinheiro, né? E aí, mas ela, assim, pagou mensalidade da minha faculdade algumas vezes, quando eu não conseguia pagar, ou quando, assim, estava atrasada, ia atrasar, eu não tinha dinheiro na hora, eu pagava ela depois. E aí passaram-se uns 5, 6 meses. E aí, do nada, a dona me liga um dia dizendo... dona é a mulher lá da fazenda e tal, né? Que foi a minha... eu já falei dela. Do dia do braço quebrado. E aí, ela me liga um dia do nada dizendo que ela queria me dar um carro. Que Deus estava falando para ela para me dar um carro. Aí eu não posso fazer um negócio desse. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego. Eu nunca consegui emprego na faculdade aqui. Era bem complicado. Eu não morava na mesma cidade que ia para a faculdade. E aqui você não vai todo dia para a faculdade. Tem dias da semana que você vai, que tem as aulas. E eu ia com a minha irmã, né, daqui, a minha irmã americana, que ela ia para a mesma faculdade. A gente fazia aulas no mesmo horário para dar certo. E voltava 40 minutos de estrada quase todo dia. E aí... Mas eu precisava de um carro. Porque não é só isso. Para qualquer lugar aqui, não tem... Lá em Granbury, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha... busão, ônibus, nada. Não tem. Ou você anda ou você vai de carro. Então, assim, e para chegar na cidade mesmo, onde morava, para chegar no centrinho, eram 20 minutos de carro. Então, não tinha como andar pro centrinho. E aí, bem no meio, assim, do country mesmo. E aí, a dona falou isso. Eu neguei no primeiro momento, não quis. Aí ela me ligou dali uns dias e tal, porque eu pensava, eu vou ter que gastar com gasolina, com manutenção, com seguro do carro. Tem um monte de gastos que eu não tenho como pagar, né? Todo ano tem que renovar IPVA, essas coisas. Eu não tenho como pagar isso. Aí ela me liga, eu falei tudo isso pra ela e ficou por isso mesmo. Ela me liga, sei lá, dias depois. Jéssica, vamos fazer isso. Você precisa de um carro. A única forma que você vai conseguir trabalhar mais ou fazer algum tipo de trabalho
é se você tiver um carro. E aí você pode viver sua vida normal, independente se você tiver um carro. Aí ela disse, eu pago IPVA, eu pago a manutenção, você só tem que pagar a gasolina. Aí eu, não tem como negar, né? A partir daí, meus pais também concordaram na época, beleza. Enquanto isso, amiga... Ah, desculpa, eu vou só falar da Dallas rapidinho. Nesse meio tempo também, quando eu cheguei no Texas, logo em seguida, tipo, 3 meses no Texas, eu precisei de psicólogo. Porque é muita mudança, né? Eu precisava de um conselheiro, uma pessoa que me acompanhasse e tal. Não necessariamente psicólogo, terapia paga. E na igreja, eles têm um programa de aconselhamento muito maravilhoso, na igreja Stonewater. E eu me inscrevi nesse programa de aconselhamento e chegou lá e, aleatoriamente, me colocaram com essa mulher chamada Dallas. E Dallas, na primeira vez que me conheceu, ela é uma viúva que não tem filhos, que infelizmente todos os filhos dela, ela teve 4 filhos e ela perdeu os 4 filhos durante a vida dela. Na época ela tinha 70 anos de idade, 69, 70, e ela tinha acabado de perder o marido, tipo, 3 meses atrás. Mais ou menos na mesma época que eu cheguei, ela tinha perdido o marido. Então, ela conheceu a minha história e se emocionou e disse, Jéssica, deixa esse negócio de ficar vindo para a igreja para ter que se encontrar, fazer aconselhamento de lado. Você não precisa de discipulado também. Vamos se encontrar em casa, vamos ser amiga. E posso te dar uma ajuda financeira? Ela me perguntou se ela podia me dar uma ajuda financeira. Aí eu, obrigada, sim, quero, por favor, se você quer. E aí ela me ajudou todo mês, ela me dava uma mesadinha, né, só para ajudar com os custos. E também, de cada semestre, ela perguntava se precisava ajuda com a faculdade, tudo, para pagar. Ela também acabou virando uma patrocinadora da minha vida em geral, porque a gente virou amiga e ela não tinha filhos, não tinha marido. Eu ficava muito na casa dela, de vez em quando a gente só era amiga, a gente conversava horas e horas, orava junto. Enfim, maravilhoso. Conheceu a Sara também, viraram super amigas, maravilhosa. E muito triste, mas ao mesmo tempo eu já estou consolada dessa perda. Ela faleceu em 2019, em fevereiro de 2019, de pneumonia. Do nada, ela pegou pneumonia, ela estava com 71 anos e faleceu assim em uma semana. Pegou pneumonia, entrou em coma. Em 2 dias, uma semana depois, desligaram os aparelhos porque não tinha mais volta. E teve o funeral dela. Foi a primeira vez que eu lidei com luto na minha vida e foi uma loucura. Mas na época também eu estava, né, passando por várias coisas da faculdade e tal. Estava terminando a faculdade, tentando me resolver no que eu ia fazer. E namorando o Shane já. E aí foi quando as coisas com o Shane realmente assim, deslancharam, que a gente... Ele falou que me amava e que queria casar e tudo isso. E eu queria também, muito. E daí em diante o nosso comprometimento, o nosso relacionamento ficou muito mais forte por causa dessa história toda, porque ele também perdeu alguém na família dele anos atrás, que foi muito, muito difícil. Então ele tinha passado por luto, ele me ajudou a passar pelo luto também. E aí depois disso, eu entrei para o emprego que eu tive, porque depois que você termina a faculdade, você pode aplicar para uma permissão de emprego. Entrei para a Seed Company, que os pais do Caden trabalhavam lá, que me indicaram para ir trabalhar lá também. Então, tudo se conecta no final. E ele estava se casando naquele mesmo julho que eu entrei na Seed Company. O que mais, amiga, nesse meio da história? Eu vou deixar tu falar da parte de como a gente conheceu Sâmia, Melody, toda essa história, porque foram as nossas amigas mais, né? São as nossas amigas mais próximas aqui. Como foi a tua história de quando a gente chegou até agora, mais ou menos? Quando eu Aí eu casei também, né? Aconteceu isso. muito importante. Quando eu cheguei no seminário, logo nos primeiros dias, eu recebi uma mensagem da Jéssica, que hoje é Jéssica For. Ela falou assim, Sara, eu sou brasileira também, e vou fazer um jantarzinho hoje com as meninas. Você quer vir? Quer conhecer as meninas? Eu falei, eu quero. Então a Jéssica cozinhou. Jéssica desde sempre cozinhando para as amigas. Ela cozinha muito bem. Homemaker. Muito homemaker, ela é muito serva. Então ela cozinhou, a gente foi jantar. Eu conheci nesse jantar a Mercy, a Alex, Vitória. a Rebeca.
A Vitória ainda não tinha chegado, a Não, Vitória chegou depois. não, a Vitória chegou e transformou a Sara numa gaúcha. A Sara começou a falar bah, Bah. Até hoje eu falo bah. Até hoje eu falo bah. até hoje. Do nada, a Até Manora hoje, virou gaúcha. bah. Sim, aí depois a Vitória chegou e foi muito engraçado. A Vitória é única, amo a Vitória. E aí nós fizemos um grupo de amigos, né? Jéssica, Vitória, Mercy, Alex. E aí, ao decorrer do tempo, eu conheci a Samia e a Melody. A Samia e a Melody eram roommates. E aí, no final do primeiro semestre, a Samia me chamou e chamou a Jéssica para morar. Dividimos um apartamento com ela e a Melody. Aí nós fomos dividir o apartamento 332 e fomos muito felizes naquele apartamento. Nós moramos juntos por 2 anos e foi muito. Nós nos tornamos todas muito amigas e foi um tempo muito divertido. Era que nem a série de Friends, basicamente. Eu não Exatamente. morava lá e vinha todo final de semana, quase, que agora eu tinha um carro. Foi na mesma época, eu fiz a mudança da Sara. E aí, Samia e eu nos conhecemos fazendo depilação da axila. E Melody com a arma dela para todo lado, loucona na polícia e tal, maravilhosa, a única americana, mas que é menos americana daquele grupo. E Sim. Eram 3 brasileiras morando lá, mais eu que vinha todo final de semana com a Melody. Então, e a Melody. Eram 5 meninas. Ai, foi muito maravilhoso, meu Foi Deus, nem acredito. Ai, Samia, Gé, Mel, tô com saudade, Vi. Tô com saudade. Ai, não. Yes, fizemos boas amizades. O Caden depois entrou na história, pediu a Jéssica em namoro. E aí fez parte do nosso grupo. O Caden era o único menino do nosso grupo que andava com a gente. O único menino não, tinha um Albert também, que também é brasileiro, Claro, que é extremamente engraçado. Foi. Amo o Albert. E aí depois o nosso grupinho foi crescendo, foi mais gente chegando, tinha a Ju e o Anderson, que é um casal de brasileiros, que recebiam a gente na casa deles quase toda semana. Eles cozinhavam e chamavam a gente, os brasileiros solteiros, para ir lá. E a gente, nossa, foi assim um tempo muito especial. É muito difícil, assim, contar a história inteira sem mencionar as pessoas especiais, né? Eu tô pensando aqui, nossa, a gente nem contou da Melanie, da Laura, Sim. tanta gente da Stonewater que, meu Deus, foi, assim, gigante na nossa história. E aí do seminário também, um monte de gente. Enfim, e aí acabou que chegamos no... Jéssica e Caden casaram, você tinha os seus empregos, né? Teve a Sara, graças a Deus, conseguiu vários tipos de empregos no seminário. Eu vejo que é bem mais simples, porque é uma escola menor e eles, né, estão ali olhando, tentando ajudar os estudantes a pagarem pelos seus estudos. E que mais? Isso foi até 2019. 2019, aí eu noivei, casei. Em janeiro de 2020, a Sarinha estava aqui e foi incrível. Foi também um milagre que eu consegui casar tão rápido, daquele jeito que foi, com pouco dinheiro que a gente tinha. 40 dias para fazer um casamento. De 250 pessoas. Foi loucura. Foi louco, mas foi maravilhoso, graças a Deus. E aí, Jéssica e Keina se mudaram. Sara voltou para o Brasil para passar tempo com os pais dela. E graças a Deus conheceu o Lucas. E já conhecia, né? Mas assim, começaram a namorar. E agora estão noivinhos. E prestes a casar. Bling that ring. Coisa maravilhosa. Quem mais? Melody e Chad casaram também. E agora estamos procurando candidatos para a Samia. De preferência, a gente quer que seja americano para ela poder ficar aqui, para a gente manter ela aqui, entendeu? Mas é isso, gente. Vida aqui é muito louco, mas vale muito a pena caso você queira. Eu indico que você aprenda bem o inglês. Primeiro passo, domine o inglês antes de vir. Ou venha para dominar o seu inglês com esse foco. Porque sem o inglês é possível. Tem gente que vem e consegue. Olha, o Lucas falando, minha noiva. E aí... as pessoas conseguem vir e depois pegar o inglês aqui. Mas tem muito mais portas fechadas, as oportunidades, se você não tiver o inglês.
Porque só porque a gente é inglês, quanta coisa, né, a gente é capaz de entender a cultura melhor, porque linguagem não é só saber falar, é entender o humor, né, entender o que causa emoção nas pessoas, o que é sério, o que é, né, leve. Então, isso traz mais conexão com o povo que você está se comunicando. Então, se você vem para cá esperando ter oportunidades também, que é dado demais, essas bênçãos, né? No nosso caso, que Deus proveu tudo. Se a gente não tivesse o inglês, eu não acredito que a gente teria conseguido tanto. Tem casos, porque Deus pode fazer tudo, né? Mas, assim, definitivamente ajudou bastante. Só a questão de não precisar fazer o TOEFL é uma baita ajuda. E a outra coisa que eu queria dizer é que, caso você já tenha o inglês e esteja querendo vir para cá, eu estou agora, vou me lançar aqui, oferecendo consultorias de imigração, que não é bem imigração, né? Porque quando você está de estudante, não é imigrante o seu visto. Mas, de qualquer forma, se você tem interesse de vir estudar nos Estados Unidos, principalmente no Texas, que eu tenho mais informação e acesso, vem falar comigo, vamos ver qual que é o seu caso. O meu plano é de criar uma masterclass explicando o básico, geral de tudo, como funciona o processo até chegar aqui, mas cada caso é um caso. Então, a consultoria é para isso, é para esses casos específicos que, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu preciso disso. E são casos específicos. Então, no nosso caso, a gente vê independentemente de qualquer agência, você pode fazer isso. Se é para a faculdade, se é para o high school, acabei de descobrir, você precisa vir por uma agência de intercâmbio. Você não pode vir fazer ensino médio ou ensino fundamental aqui sem uma agência de intercâmbio. Mas é isso aí, está lançado para quem quiser aqui, consultoria e masterclass logo, logo. E acho que a gente pode terminar por aqui, por enquanto. Quais são os planos para o futuro, amiga? Amiga, tá tudo nublado. Estou me sentindo Normal, de volta a 2013, quando eu me formei, ficou tudo nublado. Eu tô me sentindo de volta nesse lugar. Algumas coisas não estão nubladas, que são: vou me casar dia 12 de outubro. E vamos ter que permanecer aqui no Brasil um pouco, né? Porque vai ser esse tempo de adaptação do casamento, do Lucas concluir algumas coisas que precisa concluir aqui. E depois disso, só Deus sabe. Uhum. Mas olha, pelo que a gente passou já, eu tô um pouco ainda nessa. De vez em quando dá essas ansiedades, porque a gente ainda não conseguiu o green card e eu só posso trabalhar aqui. Coitado do meu marido, tem que trabalhar pelos dois, né? Eu só posso fazer dinheiro mesmo quando eu puder ter o green card. Eu tô podendo fazer algumas coisinhas, né, menores que a gente procurou e tá tudo bem enquanto você tá no processo de green card para ganhar algum dinheirinho, mas assim, não posso ser contratada por uma empresa mesmo para ter um salário normal. E assim que a gente conseguiu o green card, vamos ver, né? A gente tem muita vontade de ir para o Brasil, de passar férias lá, já fizemos vários planos, mas é assim, eu sinto que a cada 6 meses aqui ou aí, era sempre isso. Eu não sei como vai estar a minha vida daqui a 6 meses. Não faço ideia. É sempre assim, o próximo semestre. Mas eu sei, amiga, só de lembrar a nossa história, Deus vai honrar tudo que você já passou, tudo que a gente já passou. E ele vai colocar tudo no seu lugarzinho certo. O que é mais importante é o nosso relacionamento nesse momento, com ele, com os nossos futuro marido e marido. E se a gente cuidar dessa parte, o resto ele vai tomar conta. Sim, exatamente. Exatamente. Muito bom falar com você, amiga. Obrigada por contar a sua história, compartilhar os mínimos detalhes. Tomara que o pessoal, quem ficou aqui até o final, quem ouviu a história inteira, muito obrigada. E esse aqui é o Brazilian Talk Show. Eu sou a Jéssica Eversole, a Sarinha Louise Oliveira, soon to be Lages. Lages. Eu sabia, mas eu queria que você Louise Lages. E vamos ficar por aqui. Muito obrigada por ouvir ao nosso podcast. E tchau, tchau. Beijos. Obrigada, amiga.
Te Live amo. vai ficar salva e vai virar podcast e talvez YouTube. Tchau! Beijo.